A realeza é um fenômeno curioso que mistura conto de fadas com a realidade. É como a história da Cinderela, porém, com um príncipe de verdade. Philip era um príncipe pobre que levava uma vida notável. Ele não era grego, a família real da Grécia não tinha sangue grego, ele era dinamarquês. Ele era um lindo viking loiro. É de se esperar que qualquer moça se apaixone fácil por ele. Porém, ele precisou fazer sacrifícios para ocupar essa posição. O Lord Mountbatten foi um dos conspiradores que ajudaram o príncipe Philip. Eles mudaram seu nome e sua religião, colocaram-no na Marinha Britânica e o transformaram em um cidadão britânico. Estava claro para ele que aquilo não fazia diferença. Ele precisava apenas estar presente. Para alguém tão ativo como ele, isso não foi agradável. No princípio, houve um período em que ele pensava: não tenho certeza se sou capaz de fazer isso. Sua jornada por controle causou tensões. Sim, Príncipe Philip era um pouco temperamental, ele poderia acabar gritando com você. Ele gostava de uma boa discussão e se essa discussão fosse acalorada, melhor ainda. Philip moldou sua vida por meio da disciplina. Ele era dinâmico, inteligente e imaginativo. Ele era um homem que gostava de avançar o tempo todo, homem de ação. Ele agia por pura força de vontade. Ele parou de fumar na manhã do seu casamento. Ele fumou seu último cigarro, apagou e desde então nunca mais fumou. E além de tudo, ele era carismático. Ele conseguia tudo o que queria. Firmar seu legado foi seu maior desafio. Ele era o homem da casa, ele era o chefe da família, ele ditava as regras. Charles não era o homem que ele gostaria que fosse. Isso o incomodava. O príncipe Philip pertencia a uma geração em que não se reclamava da infância, você apenas seguia com a sua vida. Essas são as cartas que você recebeu. O primeiro a fazer a sua declaração foi o próprio marido Philip, o Duque de Edimburgo. Eu, Philip, declaro-me seu súdito de corpo e vida e de adoração terrena, e guardarei sua verdade e sua fé, na vida e na morte, contra quem quer que seja, se Deus me permitir. Ao se levantar, ele dá um beijo na bochecha da rainha e toca sua coroa como uma demonstração de sua prontidão em ajudá-la a suportar esse fardo. Você precisa ter em mente que o Duque de Edimburgo era a pessoa de maior majestade que você poderia conhecer. Era a majestade maior do que a rainha. Tanto a rainha quanto o Duque de Edimburgo eram trinetos da rainha Vitória. A rainha descendia de um lado da aristocracia e do outro da realeza. O Duque de Edimburgo, por sua vez, era descendente de ambos os lados da realeza, reis, rainhas, kaisers, czares, esse tipo de parentesco. A princesa Alice de Battenberg, mãe do príncipe Philip, nasceu na presença de sua bisavó, a rainha Vitória, do castelo de Windsor, em 1885. Ela foi a primeira dos bisnetos a nascer. Ela era neta da princesa Alice de Hesse, que veio a falecer. A mãe dela, Vitória de Battenberg, foi então adotada pela rainha Vitória. Ela era uma figura incomum. Ela tinha problemas de audição e era extremamente inteligente. Muitas das qualidades do príncipe Philip, como seu interesse pelo serviço público, meio ambiente, assuntos espirituais e seu zelo vieram de sua mãe. Sua vida foi complicada, pois tudo que tinha de mais sagrado foi destruído durante a Primeira Guerra Mundial. Suas duas tias, a czarina e a grã-duquesa Ela, foram assassinadas na Rússia. Sua surdez era quase completa, pois ela tinha as tômpras de Eustáquio bloqueadas. Isso a deixou bastante isolada. Era uma moça muito bonita e inteligente. O pai de Philip tinha uma descendência ainda mais nobre. Os gregos praticamente não tinham realeza, por isso eles importaram sua família real da Dinamarca, que passou então a ser a família real da Grécia. O príncipe Philip era um príncipe da Grécia, apesar de não ter muito carinho pelos gregos, segundo ele me disse, pelo fato do seu avô ter sido assassinado. A família real grega constantemente saía e voltava de um exílio. Um rei grego certa vez disse que um dos pré-requisitos para ser rei da Grécia era ter uma mala sempre pronta para a viagem. A princesa Alice se casou com o príncipe Andrew, da Grécia, e passou a morar na Grécia. Ela teve 4 filhas e, muito tempo depois, teve o príncipe Philip. Ele nasceu na mesa de cozinha de uma casa chamada Montrepos, em Corfu. Naquela época, os bebês nasciam em casa.
O bebê recebeu o nome de Philippus Andrew Schleswig Holstein Sonderburg Gersburg, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Mas assim que ele nasceu, a situação da família real grega se complicou. O príncipe Andrew da Grécia foi preso, tornou-se réu em um julgamento de fachada, foi acusado de traição e possivelmente receber a pena de morte. Eles escaparam por muito pouco, eles foram resgatados pela Marinha Real Britânica. Eles se refugiaram nos subúrbios de Paris, onde viveram pelos próximos 7 anos. A princesa e o príncipe Andrew, seus pais, não tinham dinheiro, eles dependiam da bondade de uma ou outra pessoa e suas tias ricas, como Edwina Mountbatten, esposa do Lord Mountbatten, que pagou pela educação do príncipe Philip. Edwina era casada com um tio de Philip, um homem bem-sucedido e ambicioso. Seu pai foi viver no sul da França, onde morou com uma condessa em um iate. Sua mãe sofria de transtorno mental e foi internada em um asilo na Suíça. O príncipe passou vários anos sem viver com seus pais. Foram 2 ou 3 anos sem ver a sua mãe, sem cartões de aniversário, cartões de Natal, nenhum tipo de contato. Quando eu lhe perguntei a respeito disso, ele minimizou esses eventos, dizendo que esse tipo de coisa era bem comum. O príncipe Philip sempre teve uma estima grande por seu pai. Quando eu escrevi uma biografia sobre sua mãe, ele ficava descontente sempre que seu pai era mencionado. Eu diria que ele me convenceu de que seu pai acreditava que era um bom pai, mas eu receio que ele não tenha feito eu acreditar que tenha sido um bom pai. Quando eu estava exilado em Paris, ele frequentava o Ritz, tomava alguns drinks com os amigos e contava piadas. É assim que vivia a vida. Os membros de uma família real não gostam de ficar no exílio, eles querem estar a serviço do seu país. Ficam absurdamente desapontados quando não fazem isso. Em um rascunho do livro, eu escrevi na parte em que o príncipe Andrew abandonou sua função de marido e pai. O príncipe Philip escreveu na margem bobagem. Eu sempre passava 3 dias com ele nos verões. Por mim, isso não significava ser um bom pai. O pai dele abandonou o lar da família. Ele era uma figura dissoluta que apostava todas as economias da família em cassinos. Mais tarde, a sua mãe se tornou uma freira e fundou uma ordem. Esse é um cenário bem singular. O príncipe Philip foi um filho obediente, apesar do fato de que a sua mãe esteve ausente durante grande parte da sua vida. Ele tinha o costume de escrever inúmeras cartas contando sobre o que ele estava fazendo. Era uma relação próxima. Em seus últimos anos, ela foi morar no Palácio de Buckingham. O conde Mountbatten, tio do príncipe Philip, costumava chamá-la de Alice do Palácio. Certa vez, o príncipe Philip me disse: meu pai estava ausente, minha mãe estava doente, eu precisava seguir minha vida. Philip se tornou um refugiado na casa de parentes distantes. O príncipe Philip não tinha dinheiro. Sua família tinha muitos conhecidos ricos que moravam em castelos e em grandes mansões, mas a família em si não tinha riquezas, tanto que ele precisava colocar papelão na sola dos sapatos, pois eles estavam esburacados. Ele não tinha 1 centavo, mas isso não o incomodava, ele era muito confiante. Philip foi criado por tias e tios, primos e irmãs. Ele precisava se defender, precisava proteger a si mesmo e fazia isso com maestria. Ele nunca falava dos problemas de sua infância, um período que certamente foi difícil. A única evidência que você vai encontrar está nos livros de visitantes da década de 30 dos locais que ele visitou. E eu já vi isso algumas vezes. Ele visitava esses locais e colocava o nome na lista na coluna de nomes. E na coluna do endereço ele escrevia sem endereço fixo. Ele estava ciente de que durante a sua infância ele não tinha endereço fixo. Porém, ele nunca se queixou disso. A maior fonte de estabilidade naquela época foi sua avó Vitória, princesa de Louis de Battenberg, posteriormente marquesa de Midford Haven. Foi ela quem comprava seus uniformes escolares. Seu pai não se importava com isso. A educação foi o alicerce da vida do jovem príncipe. Originalmente, o príncipe Philip estudou em uma escola de Baden, na Alemanha, onde uma de suas irmãs morava. O diretor de lá, Kurt Hahn, era uma pessoa brilhante e que logo percebeu a ascensão do nazismo que estava ocorrendo na Alemanha. Ele então levou toda a sua estrutura para a Escócia e fundou a escola de Gordonstoun. Gordonstoun é um colégio interno, remoto, e tem o seu currículo focado em educação física, iniciativa e autodisciplina.
Ele respondeu muito bem a esse estilo de vida independente que incentivava as pessoas a se tornarem cidadãos bondosos e responsáveis. Ele estava sempre em primeiro lugar na escola. Ele se destacava muito nos esportes, algo extremamente importante para um rapaz britânico. Gordonstown não é uma escola adequada para todo mundo, não é uma escola adequada para seu filho, o príncipe de Gales, mas foi uma escola perfeita para o príncipe Philip, que se encaixou muito bem lá. Enquanto Philip encontrava um lar, a filha do duque e da duquesa de York foi batizada como Elizabeth Alexandra Mary e foi saudada calorosamente como a filha do Império. A filha do Império estava destinada a ser uma rainha. Foi assim que seu tio, o rei Eduardo VIII, abdicou o trono por amor. A rainha teve uma infância britânica idílica, completamente perfeita, com seus pais carinhosos que se amavam, avós atenciosos e uma unidade familiar próxima. Eram apenas ela, sua irmã, a princesa Margaret Rose, duas garotas vivendo em Londres e brincando no campo. Era uma família pequena, próxima e cheia de amor. Sua vida já estava planejada, era certo que um dia ela se tornaria rainha. Ela apenas continuou nesse caminho. Desde jovem, Elizabeth acompanhava seus pais em viagens e compromissos reais. O rei está em Dartmouth, lugar onde estudou como cadete antes da guerra e onde hoje fica o Colégio Naval Real, acompanhado da rainha e das princesas. Philip agora tinha 18 anos e havia se formado em Gordonstown. Apesar do seu desejo de pilotar na RAF, seu tio, Lewis Mountbatten, o direcionou para a Marinha. A influência do Lord Mountbatten foi algo impressionante. Após estudar muitos documentos, eu posso dizer com clareza que o Lord Mountbatten não tinha nenhum interesse por ele até enxergar a possibilidade de um casamento do rapaz com a princesa Elizabeth. Mountbatten tomou providências para que seu sobrinho cadete acompanhasse a comitiva real em Dartmouth. O príncipe Philip foi encarregado de acompanhar as princesas enquanto o rei exercia suas funções. Foi amor à primeira vista. Ele tinha 13 anos. Lá estava ele, lindo e portando-se de maneira muito exuberante. As filmagens mostraram Philip com seu uniforme de pé, poucos passos da família real. Essa foi a primeira vez que ele e Elizabeth foram filmados juntos. O príncipe Philip era divertido, sagaz, bonito e muito confiante. Ele era um rapaz ativo, charmoso e muito carinhoso. Era de se esperar que qualquer moça se apaixonasse muito fácil por ele. Ele era um lindo viking loiro. Quando eles partiram, no fim do dia, Philip foi remando um bote atrás da embarcação real, acenando com a mão. Eu diria que isso é, no mínimo, petulante. O jovem casal passou a se comunicar por correspondência. Você não imaginaria que eles se dariam tão bem, porque a princesa Elizabeth teve uma criação muito reservada e o príncipe Philip foi criado de uma maneira bem mais boêmia. A realeza tinha suas dúvidas se Philip seria a pessoa adequada. Eles não eram contra o Philip, eles eram contra o fato dele não fazer parte da nobreza britânica. Ele até podia ter sangue real, mas ele era pobre e vinha de um lar conturbado. Eu acredito que o rei George e a rainha Elizabeth achavam que sua filha era jovem demais para se decidir, além de preferirem algum aristocrata inglês ou escocês rico ao invés de um simples príncipe indigente. O príncipe Philip já estava decidido quando foi a Balmoral para encontrar-se com os pais de Elizabeth, o rei George VI e a rainha Elizabeth. Ele entrou na sala onde estavam e fez uma cortesia, pois estava usando um kilt, e achou que isso seria visto com bons olhos por seus futuros sogros. Os membros da corte não foram amistosos. Eles o consideravam ignorante, achavam que ele não era bem educado, pois não havia estudado em Eton, algo considerado essencial para a corte.
Ele me contou que quando esteve no castelo de Windsor, um rapaz grosseiro estava mostrando a ele o caminho até seu quarto. Até que ele perdeu a paciência e disse: "Eu sei o caminho, minha mãe nasceu aqui." Eles o enxergavam como um diamante bruto. Ele era um estrangeiro e suas mães tinham ligações na Alemanha. Todas elas se casaram com alemães, sendo que 2 deles nazistas. Foi uma situação complicada. A rainha-mãe o chamava de O Uno. Sempre que ele entrava em uma sala, ela dizia: "Lá vem o Uno." E eu imagino que ele não gostava nada disso. O príncipe Christopher de Hesse, primeiro marido de sua irmã Sofia, que posteriormente se tornou a princesa George de Hanover, morreu em 1943. Ele era um membro do Partido Nazista, algo que deixou muitas pessoas desconfiadas. Não há muito que se discutir a respeito disso, pois Hitler buscou se aproximar de diversos príncipes alemães. Cecília estava vivendo em Darmstadt, casada com o grão-duque que literalmente acabara de herdar o título. Eles estavam indo à Inglaterra para o casamento do irmão dele com Margaret Guides. Infelizmente, o avião deles colidiu contra uma chaminé em meio à neblina em Ostende, matando todos a bordo. O príncipe Philip foi convocado pelo seu pai. Eu me lembro que quando comecei a trabalhar com as pessoas no seu gabinete, elas disseram: "Algo que você precisa saber sobre essa tragédia é que ele gostava muito da irmã. E, além do mais, ela estava grávida quando ocorreu o acidente. A criança chegou a nascer em decorrência do trauma do acidente." Ele então viajou com seu pai até Darmstadt para o funeral, onde havia uma fileira de caixões. Sem dúvida, havia diversos nazistas influentes em Darmstadt, mas não havia nada que ligasse eles ao príncipe Philip. Ele estava lá para participar do funeral de sua irmã. Ele estava totalmente ciente desse cenário dos fatos. Porém, isso causava complicações, visto que ele iria se casar com uma rainha. Muitos membros da corte cultivaram a certeza de que ele era, em última instância, um alemão. Ter ligações com a Alemanha estava para se tornar algo extremamente inconveniente. Agora estamos em guerra e continuaremos em guerra até que o outro lado não suporte mais. Philip era um exímio marinheiro. Ele estava na Marinha desde 1939. Ele participou da guerra tanto na Europa quanto no Extremo Oriente. Servindo a bordo do HMS Valiant do Mediterrâneo, Philip se destacou durante um ataque noturno a 3 cruzadores italianos. Ele manteve um holofote apontando firmemente para o navio inimigo até que a batalha fosse vencida. Essa foi a maior vitória dos britânicos contra os italianos no mar. Ele serviu com grande distinção. Ele serviu em águas territoriais no Mediterrâneo, em Cabo e em Matapão, e também no Extremo Oriente. O dia da vitória na Europa, que estava sendo comemorado por todos, não fazia diferença para ele, pois ele precisava continuar servindo até que tudo tivesse se encerrado. Pouco tempo depois, a guerra no Extremo Oriente também se encerrou. Enquanto Elizabeth aguardava pacientemente por seu príncipe, Philip recebia menções, relatórios e a cruz de guerra grega. O príncipe Philip teve uma guerra heróica. Ele era um rapaz jovem e eu acredito que ele gostou da guerra. Ele certamente se divertiu durante a guerra. Os oficiais que o conheciam bem, como homens que serviam sob seu comando, gostavam dele. Eles o consideravam um bom líder e um grande homem, um homem de valor. Ele teve uma carreira ilustre na Marinha e esperava dar seguimento a essa carreira. Os feitos heróicos de Philip não passaram despercebidos na Inglaterra. Nem ela, nem os pais queriam que ela tivesse uma vida reclusa. Ela estava se tornando uma mulher. A rara confiança da moça estava evidente em seu comportamento. Durante a guerra, a princesa Elizabeth aguardava uma foto dele com uma moldura. Sua avó então disse a ele: "Você não pode deixar isso aí. As pessoas podem começar a falar coisas." A Elizabeth então pegou a foto do príncipe Philip com barba e disse: "Agora ninguém vai reconhecer ele." A vitória deu a Elizabeth, agora com 20 anos, uma chance de reconectar com Philip. Após vários anos hospedando seu sobrinho, o Lord Mountbatten acelerou seu plano para o agora herói de guerra anglicizado. Seu tio ficou extremamente interessado na preparação de Philip. Eles mudaram seu nome de Schleswig Holstein Sonderburg Gluckburg para Mountbatten.
Ele deixou a Igreja Ortodoxa grega para ser devoto da Igreja Anglicana e se tornou um cidadão britânico. Lord Mountbatten promoveu esse casamento tanto quanto pôde. Ele se tornou muito mais próximo de Philip do que era antes. O casamento da filha do Lord Mountbatten, Patrícia, contou com a presença ilustre das duas princesas. Na igreja, o príncipe Philip da Grécia, agora tenente Mountbatten, ajudou com os casacos. Philip era basicamente um aspirante a príncipe com descendência alemã, o que causava ressentimento e descontentamento no país. Isso também afetava a família real, que se preocupava com essa união. Eles precisavam se preservar. O czar da Rússia foi deposto apenas uma geração antes disso. Por isso, eles precisavam proteger a monarquia e o trono. Eles não queriam que nenhum sentimento anti-germânico surgisse na escolha do marido de Elizabeth. O Lord Mountbatten sentiu a ameaça do Lord Euston, que mais tarde se tornou Duque de Grafton, que era da Guarda Real e também um grande amigo da rainha. É dito que o Lord Mountbatten deu a ele uma dupla promoção e o enviou para ser ajudante de ordens de Lord Wavell, o que convenientemente o eliminou do páreo. No início, o rei não permitiu o casamento. No entanto, a princesa resoluta ameaçou abdicar caso fosse separada do seu príncipe. Muitas mulheres tentavam se aproximar dele, pois ele era um rapaz bonito e um notório oficial da Marinha. Havia um certo temor entre os altos membros da família, mas eles conseguiram superar isso devido ao fato de Philip ser um homem extremamente carismático, capaz e absolutamente leal a Elizabeth, o que significava muito para o rei George. Eles eram uma unidade familiar muito unida e isso significaria a sua quebra. O rei era apaixonado por suas filhas e ele estava muito feliz com as coisas da forma como estavam. Muitas famílias se preocupariam se sua filha se casasse de repente com o primeiro homem pelo qual ela havia se apaixonado. E para descobrir se isso daria certo ou não, o rei fez questão então de levá-los para a África do Sul, no intuito de atrasar um pouco os seus planos. Mas depois disso, ele percebeu que o casamento aconteceria a seguir. Depois de esperar por um ano, um anúncio público do casamento foi feito. Eu estou muito feliz em ter o meu futuro marido ao meu lado. A população estava eufórica. Eram os anos austeros do pós-guerra. Londres era uma cidade suja e desolada por conta dos bombardeios. Um lindo casal estava para se casar. Todos se sentiam representados pela alegria e pelo romance deles. A rainha-mãe esperava que a rainha se casasse com um guarda real. Havia muitos deles no castelo de Windsor durante a guerra. Ela disse: os guardas não ficarão irritados com isso? E eles realmente se irritaram, tanto que não aceitaram o príncipe Philip como coronel do regimento em 1952. Ele parou de fumar na manhã do seu casamento. Ele fumou seu último cigarro, apagou-o e, desde então, nunca mais fumou. Essa é a assinatura do príncipe Philip. Ele agia por pura força de vontade. Ele simplesmente fumou um cigarro e disse: agora nunca mais vou fumar. O casamento foi um momento de grande júbilo. A ocasião pedia a farda militar, então a pompa era algo indispensável. Isso foi problemático, pois o racionamento ainda estava em vigor, mas apesar disso, o casamento trouxe a esperança de um futuro promissor. Nenhuma das suas 3 irmãs restantes foram convidadas para a cerimônia, algo que as deixou magoadas. Porém, na coroação, em 53, elas estavam todas dispostas a comparecer e fizeram isso de bom grado. Gandhi enviou uma toalha de mesa que ele fez especialmente para ela. A rainha Mary, a avó da rainha, ficou confusa, pensando que aquilo era a roupa íntima dele, e disse: que coisa nojenta! Philip e Elizabeth receberam seus novos títulos de Duque e Duquesa de Edimburgo. Se você visse as fotos do casal na lua de mel em Broadlands, na casa do Lord Mountbatten, eles estavam completamente apaixonados um pelo outro. E naquela época, Philip escrevia coisas muito galantes sobre como ela era adorável em todos os seus aspectos.
A Clarence House, em Londres, se tornou a residência real. O casamento deu ao príncipe Philip uma enorme estabilidade, apesar das suas negativas quanto a isso. O casamento finalmente deu a ele um lar, um lugar onde ele poderia ficar próximo de todos os seus amigos. Apesar das dificuldades, Philip se adequou bem a esse novo papel. Em meio ao caos dos compromissos com a Marinha, das tarefas diplomáticas e dos trabalhos de caridade, o casal teve 2 filhos, Charles, em 1948, e Anne, em 1950. Ele precisou se abster de várias coisas que ele gostaria de fazer até o momento em que a rainha subisse ao trono, e ele finalmente tivesse a oportunidade de fazê-las. Durante os primeiros anos do casamento, o príncipe Philip estava na Marinha. Ele não era exatamente um dono de casa, porém, ele tomava conta das crianças. Eles tinham babás, obviamente, mas a rainha estava ocupada com os assuntos de Estado. Ela tinha 26 anos e 2 filhos pequenos. O príncipe Philip era quem tomava as decisões que envolviam os filhos. Era um casamento à moda antiga, onde o homem deve ser obedecido, pois foi isso que ensinaram Elizabeth. Foi assim que ela se portou. Ele gostava da ideia de cuidar das crianças de perto. Ele jogava o príncipe Charles na piscina do Palácio de Buckingham. Eles tiveram um período de muita felicidade quando o príncipe Philip ia com frequência a Malta. A marinha estava muito ativa naquela região. O grande porto tinha navios fantásticos, havia partidas de polo e muita dança no Hotel Fenícia. A rainha sempre dizia que Malta era o único lugar além da Inglaterra que ela considerava um lar. Ela dirigia seu carro, saía para fazer compras, ia ao cinema e assistia aos jogos de polo do príncipe Philip. Era o lugar onde eles relaxavam bastante e desfrutavam da vida de uma família normal de jovens. A vida simples, porém, não durou muito. Enquanto Philip e Elizabeth faziam uma viagem ao Quênia, o rei morreu de maneira súbita. Em Sandringham, a rainha-mãe conversou com sua filha pelo telefone. Aqui jaz o corpo do amado rei, que foi tirado de nós de maneira tragicamente súbita. A grande e poderosa princesa Elizabeth Alexandra Mary se torna agora, pela morte de nosso falecido soberano, que guardamos em memória com ternura, Rainha Elizabeth II, com a bênção de Deus, rainha desse reino. Elizabeth agora era a rainha. De acordo com seu secretário, Michael Parker, que o acompanhou naquela viagem ao Quênia, ele ficou chocado. Ele ficou pálido e escondeu o rosto com um jornal, tentando absorver a magnitude do que estava acontecendo. Pois nem ele e nem a princesa imaginavam que o pai dela poderia morrer. Eles esperavam pelo menos mais 10 anos de liberdade para aproveitar a vida de casados antes que a princesa tomasse as rédeas da monarquia. Ele esperava que pudessem continuar sendo marido e mulher, oficial da marinha e esposa, até a década de 60. Porém, essa estimativa foi muito otimista. A vida dele mudou drasticamente, ele precisou abandonar sua carreira, algo muito decepcionante para ele. Ele precisou se adequar ao novo cargo de consorte real, de companheiro da rainha. Era uma experiência desconhecida para ele. Como consorte da rainha, Philip recebeu títulos cerimoniais. Esse foi um dos maiores desgostos que ele teve na vida, pois ele odiava receber títulos que não provou merecer. Você não podia dar nada a ele, nenhuma honraria, sem que antes ele provasse ser merecedor. De repente, ele havia se tornado almirante da frota, marechal do exército e marechal da Força Aérea Real. Isso ele odiou e é fácil entender por quê. Seu tio, Lord Mountbatten, ocupava um alto posto da Marinha. Seu avô já havia ocupado um alto posto da Marinha também. Todos diziam que Philip seria abençoado com o mesmo patamar. Ser o consorte da rainha da Inglaterra é, sem dúvidas, um papel importante. Ele não abandonou sua carreira na Marinha a troco de nada.
Depois de se tornar rainha, o trabalho de Elizabeth se intensificou. A rainha não discutia assuntos de Estado com o príncipe Philip, pois existe uma proibição constitucional quanto a isso. Ela é a soberana por ordem do parlamento e pela sucessão. Os documentos do Estado são destinados somente a ela. Como príncipe do Reino Unido, ele não tinha autorização para analisar esses documentos. Eu perguntei ao Duque de Edimburgo, você sabe o que vai fazer? E ele respondeu, não sei. Eu disse, não há alguém que possa te dizer o que fazer? E ele falou, não, eu não sei. Eu disse, não há alguém que possa dizer o que vai fazer? Ele falou, não, somente pessoas dizendo o que eu não posso fazer. Quando a rainha se tornou rainha, o trabalho dela já estava pré-determinado. O papel dela estava claro, pois a função da rainha é bem óbvia. Ela exerceu essa função com facilidade e naturalidade. Ele foi deixado de lado, algo muito decepcionante para ele, pois a rainha tinha como conselheiros o primeiro-ministro Winston Churchill, um homem velho que literalmente já havia carregado ela no colo, quando criança, na década de 20, e o secretário pessoal do pai dela. Esses dois homens velhos iriam controlar a rainha com apenas 26 anos, e o Duque de Edimburgo não podia fazer nada quanto a isso. A rainha é fundamentalmente uma mulher tímida e ter Philip ao seu lado foi de grande valia. Você consegue imaginar uma pessoa tímida entrando em uma sala onde todos os olhares se voltam para ela e centenas de pessoas estão esperando para ouvir o que ela tem a dizer? Para ver o que ela fará ou o que ela está vestindo? A coroação da rainha foi uma oportunidade para Philip mostrar do que era capaz. O Palácio de St. James foi o local da reunião da recém-formada Comissão da Coroação presidida pelo Duque de Edimburgo. O planejamento do evento foi a primeira tarefa de Philip como consorte real. A cerimônia foi impecável. Durante a coroação, o príncipe Philip se destacou por estar de muito bom humor. Logo após a rainha ser coroada, ele se ajoelhou aos seus pés e jurou lealdade a ela. Em seguida, ele disse a ela, onde você arrumou esse chapéu? Essa foi uma amostra de como ele distraía a rainha com suas piadas. Ele era o oposto perfeito para ela, pois ele conseguia fazê-la sorrir nos momentos mais sérios. A família real se juntou na sacada do palácio para ser aclamada pelos seus súditos no dia da coroação. Porém, fora do casamento, Philip estava frustrado com as tentativas da aristocracia britânica de barrar a sua influência. Quando a rainha ascendeu ao trono, Winston Churchill, como primeiro-ministro, insistiu que os filhos do príncipe Philip não poderiam ter o nome Mountbatten. O tio de Philip, Lord Mountbatten, havia passado dos limites. Durante um jantar, Lord Mountbatten disse, agora a casa dos Mountbatten governa essa terra. Isso era parcialmente verdade. No entanto, o príncipe Ernst de Hanover, que estava naquele jantar, foi até a rainha Mary e contou o que Mountbatten havia dito. Ela então convocou Churchill e disse a ele, isso é inaceitável. Churchill era uma figura poderosa. Até certo ponto, eu acredito que ele pressionava a rainha a manter o sobrenome Windsor, e há boas razões para se fazer isso. Windsor é um ótimo nome para a casa real. Todos conhecem e adoram o Castelo de Windsor. A invenção desse nome, em 1917, foi uma manobra genial. É dito que o príncipe Philip ficou realmente aborrecido, pois é costume o nome do pai se tornar o nome da família. A ostentação de Mountbatten selou o destino da dinastia. Philip ficou furioso e a relação deles nunca mais foi a mesma. Ele disse coisas como, eu não passo de uma ameba. Ele se queixava de que era o único homem em toda a cristandade que não passou o seu nome aos seus filhos. E isso lhe causou muita infelicidade, sem contar com o fato de que existiam restrições em relação ao que ele podia ou não fazer. Ele não podia mais ser franco quanto era no passado. Os membros da velha guarda do Palácio de Buckingham não eram amistosos com ele, não gostavam dele. Eles o consideravam um homem mulherengo e não gostavam das ideias e das perspectivas de modernização que ele tinha. Ele era um rapaz brilhante, sagaz e decidido. Ele não gostava das coisas que via no Palácio de Buckingham. Aquilo era antiquado para ele. Ele achava ridículo o hábito dos seus servos usarem perucas. Ele, obviamente, desejava bem mais do que apenas algumas mudanças. Ele teria que fazer grandes reformas e não tinha certeza se estaria capaz de fazer isso. A viagem pelo mundo todo deu a Philip uma chance de escapar das restrições impostas pela realeza.
O príncipe viajou para Melbourne para a abertura dos Jogos Olímpicos da Austrália. Ele aproveitou então para sequestrar o iate da rainha Britânia e viajou por mais de 3 meses com seus amigos. O príncipe Philip ficou ausente por 6 meses com seu secretário, Michael Parker. Eles partiram em uma aventura pelo mundo no Britânia. É óbvio que isso acendeu rumores e as pessoas começaram a especular que ele estava tendo casos amorosos por todo o mundo. As especulações corriam soltas, principalmente no estrangeiro, dizendo que o casamento deles estava em risco. O príncipe Philip era um macho alfa. Eu o descreveria como um homem que os homens querem ser, pois ele se destacava entre seus pares. E ele também atraía a atenção das mulheres. Ele fazia as mulheres se derreterem por ele. O príncipe Philip foi acusado diversas vezes, conforme um jornal francês disse na década de 50, de ter um olhar atrevido e até mesmo uma mão atrevida. No início da década de 60, descobriu-se que o príncipe Philip frequentava o Thursday Club, que é um clube frequentado por algumas figuras bem controversas. Havia rumores de que ele se encontrava com diversas mulheres por lá. Falava-se muita bobagem a respeito de orgias no Thursday Club. Mas eu acredito que se tratava apenas de festas de jovens bêbados. Várias histórias foram escritas sobre a legião de mulheres com as quais Philip supostamente havia se envolvido. Ele certamente se interessava por mulheres bonitas e gostava de estar na companhia de mulheres bonitas. Havia muitos rumores. A dificuldade está em saber realmente se existe um caso amoroso ou se há apenas uma amizade ou um cortejo. Esse é o problema. O príncipe Philip tinha sua forma de lidar com essas acusações de infidelidade. Ele dizia: como eu poderia fazer isso se estou sempre acompanhado de um detetive? No fim das contas, nunca houve uma evidência concreta da existência desses casos. O príncipe Philip era uma daquelas pessoas que olhava todas as vitrines e não comprava nada. Em uma ilha distante, no meio do Pacífico, um cortejo de mulheres nativas da ilha canta para Sua Alteza Real, que é transportado em um palanquim típico dessa ilha. Uma crise se abateu durante a viagem do Britânia, quando o secretário de Philip, o capitão Michael Parker, recebeu um pedido de divórcio. Sua esposa alegava adultério. Os rumores foram se acumulando, particularmente no exterior, assim como havia ocorrido em outros casos. Foi a imprensa norte-americana que criou esse rumor, da mesma forma que o rei Eduardo VIII foi acusado de ter um caso com Walt Simpson. Foi a imprensa estadunidense que contou diversas histórias dizendo que o príncipe Philip estava aprontando algo enquanto estava fora do seu país. Os rumores eram tão fortes que o Palácio de Buckingham e a rainha, preocupados, fizeram a primeira e única declaração da história falando a respeito do casamento dela com o príncipe Philip, dizendo, em suma, que tudo estava bem. Ela então voou até Portugal para se encontrar com ele antes da sua chegada ao Reino Unido. Eu vejo isso como uma demonstração enfática para dissipar os rumores e demonstrar que o casamento deles estava, de fato, indo bem. A rainha, imaginando que ele estaria usando barba, foi recebê-lo usando uma barba falsa. Mas quando ele chegou, ele já havia se barbeado e a piada não deu certo. Eles logo reconciliaram suas diferenças. 4 anos depois, o príncipe Andrew e o príncipe Edward nasceram. É por isso que o príncipe Andrew é chamado de a criança do amor, pois ele indicava que em 1960 o casamento deles estava mais firme do que nunca. A imprensa não enxergou essa experiência de Philip com bons olhos. O príncipe Philip não gostava da imprensa e não queria se comunicar de nenhuma forma com eles. E é exatamente por isso que nós víamos somente aquele lado ranzinza dele. Normalmente, eu não me dou muito bem com a imprensa, de verdade. Mas existem coisas que eles fazem, às vezes, que não me agradam muito. Ele ia embora assim que alguém fazia uma pergunta impertinente, como quando perguntavam como foi o voo, senhor? E ele respondia, você nunca viajou de avião?
O repórter dizia: sim, foi desse jeito. Ou: o senhor está se sentindo bem hoje? E ele retrucava: e eu lá tenho cara de doente? Philip mergulhou fundo no trabalho de caridade, usando a sua influência para auxiliar as causas nas quais ele mais se interessava. O príncipe Philip dizia que não ressentia ter perdido sua carreira, mas ele sabia que precisava encontrar algo novo para fazer. Ele é um homem que não consegue ficar por mais de 5 minutos sentado sem fazer nada. Ele costumava trabalhar sempre que era requisitado pela rainha para vários compromissos no decorrer do ano. Quando ele estava desocupado, ele se dedicava a seus próprios projetos. A recente viagem do príncipe Philip aos Estados Unidos ajudou a arrecadar $1 milhão para crianças carentes. O príncipe Philip foi um homem que sempre viveu no presente. Se você tivesse o passado pela infância que ele passou, você também ia querer olhar para o passado. Ele era um homem que gostava de seguir adiante a todo momento. Ele era um homem de atitude. Havia sempre uma novidade, um problema a ser solucionado. Pouco depois da guerra, a Associação Nacional de Parques Locais foi fundada para os governos locais que queriam construir em áreas que foram bombardeadas para áreas verdes, que estavam enfrentando uma falta de moradias por conta da destruição da guerra. O príncipe Philip fez frente a eles junto a Kurt Hahn, que fundou a escola Gordon Town, e disse: não, as crianças precisam de um espaço para correr e respirar ar fresco. E foi isso que, depois de tantos parques e espaços abertos e áreas verdes por todo o Reino Unido, foi feito. Tudo graças a ele. Poucas pessoas sabem disso. Esse foi o primeiro trabalho de caridade com o qual ele se envolveu após se casar com a Elizabeth em 1947. O que mais tarde me surpreendeu foi quando eu cheguei no escritório e encontrei, foi primeiramente que ele era o presidente e estava lá, segundo que ele encontrou alguém muito comprometido e ativo para executar essa tarefa. Ele tinha interesse em psicologia, ele lia muito sobre Carl Jung, o suíço que fundou a psicologia analítica. Jung afirmava que as pessoas felizes são aquelas que se interessam por aquilo que é extremo e que se interessam por outras pessoas, pelo seu mundo ao redor, pela ciência, pela arte, pela natureza, e não as que se interessam apenas em si mesmas. Philip desconfiava de pessoas que passavam muito tempo falando apenas de si mesmas, pensando em si mesmas, isoladas, egoístas, e isso não tolerava. Ele não tolerava isso de forma alguma. Ele se interessava muito em garantir a boa forma física dos jovens. Certa vez ele disse que temia que, no futuro, as crianças se preocupariam apenas em levantar os talheres. Essa declaração foi feita décadas antes da obesidade se tornar um problema. O prêmio de Duque de Edimburgo causou um impacto na vida de milhões de pessoas. Ele ensinava como se tornar um líder e concedia a oportunidade de se conquistar vários certificados. Ele foi o primeiro membro da realeza a falar sobre a superpopulação. Ele falava sobre conservação. Ele tinha conhecimento sobre as espécies que morreriam caso não fossem de fato preservadas. O príncipe Philip foi o presidente do Fundo Mundial para a Natureza por diversos anos. Ele podia visitar qualquer país do mundo e ter acesso aos chefes de Estado. Ele fez um trabalho de conservação impressionante ao longo dos anos. Ele também aliviou o fardo da rainha na administração das propriedades reais. Ele fez isso porque percebeu que era uma tarefa na qual ele seria de grande ajuda. Ele estava sempre à frente na administração das propriedades de Sandringham e Balmoral. Ele era também um oficial da guarda do Castelo de Windsor. Ele tinha um enorme controle em relação à sustentabilidade nessas residências. Ele precisava encontrar o seu papel por conta própria. Ele fez isso por meio de diferentes projetos nos quais ele atuava diretamente e também por meio das mais de 830 organizações nas quais ele estava envolvido. Nessa noite foram arrecadadas 10.000 libras para o prêmio do Duque. Todo mundo estava animado. Ele fez a diferença na vida de pessoas, como ele disse certa vez. A arrecadação não pode parar. Quando se cansava do ciclo de compromissos reais e trabalhos de caridade, Philip se refugiava nas residências da família no campo. Trabalhando para alguém poderoso, rico, famoso, como no caso da família real, você verá duas vidas diferentes. Há o trabalho e o lazer. Eu fui muito afortunado em cuidar do lazer de Sua Alteza Real. Eu comecei nos cargos mais humildes, sendo promovido aos poucos,
até me tornar o cocheiro particular da Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo. O príncipe Philip saía do Palácio de Buckingham, onde ficavam os escritórios do Castelo de Windsor, para desfrutar o final de semana andando a cavalo. Os cavalos não se importavam com quem ele era. Às vezes eles eram mansos, às vezes eram agressivos, mas para ele era um alívio espiritual. Ele adorava o fato de que, apesar de comandá-los, os cavalos nem sempre seguiam as suas ordens. Essa era a terapia pessoal dele, mas Philip não se contentava apenas em trotar. Mas Philip não se contentava apenas em trotar. 3, 2, 1, já! Ele ajudou a desenvolver a corrida competitiva de carruagens como um dinâmico esporte internacional. É surreal pensar que o marido dela, o marido da Sua Alteza, a rainha, estava dirigindo carruagens que eu e ele projetamos e construímos com um esporte que ele inventou e usando cavalos que ele criava. Era algo único. Nós participamos de diversos campeonatos nacionais, continentais e mundiais. Ele era um competidor de nível internacional por mérito próprio. Ele ganhou 2 medalhas de bronze e uma de ouro na equipe de corrida britânica. Ele era um exímio jóquei. Para lidar com cavalos, você precisa se comunicar muito bem. Como competidores, nós íamos a festas e coquetéis, e vendo a forma como ele controlava o ambiente, eu queria ter 10% daquele talento. Mas no calor da competição, obviamente, o príncipe Philip, por vezes, falava com os cavalos como se fosse um marujo. Normalmente, quando os cavalos não seguiam o caminho que ele definia ao passar pelos obstáculos. Philip, porém, nunca se afastaria de sua função principal de marido da rainha. Em 1977, Elizabeth havia completado 25 anos de reinado e roubava os holofotes onde quer que estivesse. Ninguém se comportava de maneira normal perto da rainha. Há um abismo invisível ao redor dela. Os próprios filhos se curvavam ao cumprimentá-la todos os dias. Essa fama também se estendeu a Philip. Na primeira vez que me encontrei com o Duque de Edimburgo, eu estava um pouco apreensivo, com medo de dizer ou fazer algo errado. Porém, ele era um cavalheiro distinto. Ele me fez sentir como se eu estivesse no conforto da minha casa. O Duque era a única pessoa do planeta capaz de tratar a rainha como um ser humano comum. Simplesmente porque ele era seu parceiro, sua alma gêmea, seu melhor amigo. Nos bastidores, o príncipe Philip era quem tinha a última palavra. Um exemplo disso ocorreu quando ele estava dirigindo um carro e seu tio, Lord Mountbatten, estava no banco de trás. Ele estava dirigindo por uma das residências reais e a rainha estava reclamando que ele dirigia rápido demais. Ele disse: "Se você reclamar mais uma vez, eu te jogo para fora do carro." E ela se calou. Quando eles saíram de carro, Lord Mountbatten perguntou à rainha: "Por que você deixou ele falar assim com você?" E ela disse: "Porque ele realmente ia me jogar do lado de fora." Certa vez eu fui com a rainha e com o Duque de Edimburgo ao Royal Valet Show e ela foi para o meio da multidão para cumprimentar as pessoas. Eu fiquei num canto com o príncipe Philip e ele estava observando tudo. Até que, em um momento, os olhares dele se cruzaram no meio da multidão. E eu vi ele sorrindo enquanto ele levantava uma taça em direção a ela. Eu pensei que existe algo extremamente especial entre essas duas pessoas. É algo pouco aparente, mas algo que está sempre presente. Philip cumpria muito bem a sua função de representante de Sua Majestade. Ele adorava cumprir seu papel. Ele se vestia de maneira impecável. Estava sempre consciente em relação aos seus trajes. Sempre que comparecia a algum evento, ele ajudava com a gravata correta. Ele carregava um lenço no bolso, sempre na mesma angulação que seu pai costumava usar. Ele é de uma época em que os homens se vestiam de maneira irrepreensível. Você nunca o veria andando por aí sem usar camisa, gravata e paletó. Eles são da época da antiga Hollywood. Apesar de não serem grandes celebridades, sempre que participavam de eventos notórios, white tie, black tie, traje de gala, ele se vestia com elegância.
O estilo de Philip era tão impactante para alguns que ele obteve um status de divindade. Existe uma ilha no meio do Oceano Pacífico onde os nativos cultuam o príncipe Philip como se ele fosse um deus. É o único lugar da Terra onde ele ocupa um lugar acima de sua esposa. Em qualquer outro lugar, ela é soberana. Ela é a rainha e ele está alguns degraus abaixo dela. Lá, ele é uma figura divina cultuada por todos. E isso realmente é bem diferenciado. Eles o veneram como um deus. Quando eu questionei a respeito disso, ele disse, eu não quero falar sobre isso. Eu perguntei, por que não? E ele falou, porque você não quer apenas ridicularizar essas pessoas. Para você, isso é apenas uma história engraçada, uma foto dos nativos segurando o meu retrato em um barco. Não devemos respeitar a crença das pessoas, não importa qual ela seja? Em uma ocasião, eles tiveram até a gentileza de enviar um chocalho genital e receberam de volta com uma carta. Quando perguntaram ao palácio se o príncipe Philip iria usar aquela peça, um dos membros da nobreza respondeu, não podemos revelar essa informação sobre Sua Alteza Real. Ficar diante da realeza é algo cansativo. Uma vez alguém disse, quando a realeza deixa o salão, é como se você tirasse um espinho do pé. É um alívio enorme se livrar dessa tensão. O Duque de Edimburgo fazia isso por um motivo. Sempre que ele encontrava várias pessoas, ele se esforçava para fazer ao menos uma delas sorrir, e muitas vezes ele tinha êxito. Vocês estão prestes a ver o maior inaugurador de placas do mundo. O clima era sempre agradável com a rainha e o príncipe Philip. Eu buscava sempre tirar um dia somente para acompanhar o príncipe Philip. Era muito interessante observar suas interações com as pessoas. Um exemplo clássico foi quando eles foram ao Centro Cibernético Nacional. Esse centro monitorava qualquer possibilidade de ataque nuclear e de espionagem na rede. Ele perguntou a um dos rapazes que estava trabalhando no computador, você sabe falar russo ou mandarim? E ele respondeu, não. E o príncipe disse, então espero que eles não ataquem você enquanto estiver no comando. Em Gana, ele perguntou quantos parlamentares tem no seu parlamento. E um camarada respondeu, cerca de 200. E então ele disse, parece ser o número adequado. O nosso parlamento tem 650 e a maioria deles não serve para nada. Em 1963, ele estava na cerimônia de independência do Quênia. Vários países estavam se tornando independentes do Império Britânico naquela época. À meia-noite, quando a banda começou a tocar, um jato britânico cruzou os céus e a bandeira do Quênia foi hasteada. E ele disse, você quer fazer isso? Mas as piadas nem sempre davam certo. Em algumas ocasiões havia desentendimentos, pois ele não era politicamente correto. Ele apenas dizia o que pensava. Ele tentava divertir as pessoas. Ele tentava sempre manter a conversa viva. Às vezes ele cometia gafes, outras vezes ele errava o alvo. Ele me contou que sempre ficava aborrecido quando viajava para o exterior e a imprensa britânica o acompanhava, pois ele sabia que eles passariam os próximos dias apenas esperando que ele cometesse uma gafe para que tivessem uma história para contar. O que eu admirava nele é que ele sempre cometia uma dessas gafes e ele nunca se desculpava. No dia seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Se você está conversando e alguém aponta um desses gravadores na sua direção, ou um daqueles microfones compridos que captam uma conversa a 20 metros de distância, você vai se irritar, certamente. Ele dizia que a mídia não entendia nada e que ele estava apenas quebrando o gelo. Ele queria que as pessoas estivessem sempre de bom humor e queria fazê-las rir. Às vezes, ele acabava ofendendo alguém. Você precisa entender que o comportamento é dele. Então, eu concluí que as coisas que ele diz nunca têm más intenções, é apenas o jeito dele. O mais importante sobre o Duque de Edimburgo é que não existe nenhum mito por trás dele. As pessoas perguntam para mim se isso é verdade. Ele é exatamente o que aparenta ser, não esconde nada. Você perguntou a um sujeito que usava um desses qual era o lugar mais adequado para jogá-lo fora? Eu fiquei aliviado que ele o tirou. Espero que ele tenha jogado fora.
Ele talvez fosse o último homem que podia ser impune ao contar piadas politicamente incorretas. Acredito que muitas pessoas o admiravam por isso. Um aspecto fascinante do Duque de Edimburgo é que ele não se preocupava se a população gostava ou não dele. Ele está entre aqueles que lutaram na guerra e viram todos os horrores da guerra. Ele achava que as pessoas da era moderna eram muito sensíveis, muito vulneráveis a críticas. Ele não tinha esse defeito, ele recebia críticas e apenas dava de ombros. Para ele, isso era apenas mais uma das tarefas do seu cargo. Há muitos anos, quando ele esteve no Canadá, ele disse abertamente: se vocês nos quiserem, nós ficamos aqui. Faremos o nosso trabalho. Se vocês não nos quiserem, basta dizer que nós vamos embora. Ele dizia que as pessoas pensavam que a monarquia existia para si mesma. A monarquia não serve a si mesma, ela existe para servir ao povo. Se o povo quiser uma mudança, eles terão que fazer a mudança. Basta votarem. É para isso que a democracia foi feita. Seria uma injustiça se ater às frases de efeito e não às enormes contribuições que ele fez para a vida e para a população. Essa atenção global precisa de uma certa proteção. Se Philip tolerava os agentes da polícia e adorava ter liberdade, ele nunca precisou de proteção até se casar com a rainha. Foi depois disso que surgiu essa necessidade. Querendo ou não, a segurança era importante. Em 1979, Lord Mountbatten, à época mentor do príncipe Charles, foi morto por uma bomba do IRA. Quando estávamos em Sandringham e Balmoral, se eles quisessem relaxar, ele apenas saía de lá. Se o príncipe Philip quisesse sair de carro junto com seu agente de segurança, nós não podíamos impedi-lo. Se o príncipe Philip não se preocupava com a segurança, ele era um homem forte, saudável e vigoroso. Eu dizia, se você quiser conversar algo interessante com ele, como pilotagem de carruagens, você podia fazê-lo. Eu também tenho interesse no assunto. Eu não vou no papel de um guarda-costas. Ele me permitia que o acompanhasse. Outras vezes eu dizia, o senhor precisa de uma companhia de um policial hoje. Philip às vezes precisava se adaptar às orientações de segurança. Nos fins de semana, quando estávamos dirigindo, ele dizia para mim, teremos um convidado essa semana. Certo dia ele disse, vamos passear de carruagem com a senhora Reagan. O presidente Ronald Reagan e a primeira-dama Nancy Reagan estiveram no Reino Unido em uma visita de Estado. A segurança era rígida. O príncipe Philip saiu para dar uma volta e ele disse, aquela mulher... Eu falei, o que foi, senhor? Ele respondeu, nós vamos ter que carregar os agentes do serviço secreto na carruagem. Os agentes usavam ternos, 2 números muito apertados e não tinham pescoço, eram apenas cabeças em cima dos ombros. Nós subimos na carruagem e começamos a andar. A rainha e o presidente estavam cavalgando em 2 cavalos canadenses. Nós chegamos a um lugar onde havia um caminho de cones de plástico. Nós estávamos passando e eles disseram, para que serve isso? E ele disse, eu vou te mostrar. E então começamos a trotar ao redor desses cones. Eu olhei mais adiante e vi a rainha e o presidente. Eu pensei, tanta segurança aqui, nós vamos acabar matando a primeira-dama andando pelos cones. Isso, sinceramente, para mim era surreal, fora do comum. Constitucionalmente, o príncipe Philip não tinha nenhuma função oficial, cabendo exclusivamente à rainha decidir qual será o seu trabalho. Nos assuntos privados da família, ela era totalmente obediente a ele como qualquer esposa da sua geração. Philip era o chefe da família, esse era o seu papel. A rainha havia deixado claro desde o nascimento dos seus filhos que a posição de Philip seria inviolável. Sendo o filho mais velho, Charles se tornaria um rei um dia. O príncipe Philip era muito próximo da sua filha, princesa Anne, e do príncipe Edward. Ele nunca teve muita proximidade com o príncipe Charles. Charles não era um homem que ele gostaria que fosse. Isso o incomodava. Eu perguntei ao Duque de Edimburgo sobre sua relação com o príncipe Charles, dizendo, para mim, vocês dois são tão semelhantes, vocês caminham da mesma forma, agem da mesma forma, têm os mesmos interesses, tais como a juventude, a natureza e o ambiente. Ele me interrompeu dizendo, não, nós realmente somos muito parecidos, isso é óbvio. Há, porém, uma diferença fundamental. Charles é um romântico e eu sou pragmático.
O príncipe Philip era realmente pragmático. Ele gostava de solucionar problemas, de fazer coisas. Ele era ativo, objetivo. Não era um romântico. Eles não eram nada parecidos. Eu acredito que Príncipe Philip esperava muito do Príncipe Charles. Sempre que o príncipe Charles surgia com uma nova ideia, alguma iniciativa sustentável relacionada à arquitetura ou agricultura, seu pai fazia perguntas a respeito. Ele sempre o pressionava para que ele dissesse o porquê querer fazer aquilo. Às vezes ele concordava com o jovem, mas ele nunca demonstrava sua concordância de início. Ele sempre forçava as pessoas a explicarem algo para saber se elas realmente entendiam sobre aquilo que estavam fazendo. Houve uma época em que a mídia falou muito sobre a relação do príncipe de Gales com os seus pais e a forma como Charles não se dava bem com eles. Era como qualquer outra família, há um momento em que você se entende com eles e há momentos que você discorda totalmente deles. Porém, era uma família de grande destaque. Não se pode dar um espirro sem que haja uma suspeita de gripe, não se pode tossir sem que haja uma especulação de bronquite. Tudo que eles fazem, cada movimento deles é analisado por microscópio. Tudo o que eles fazem é noticiado. O príncipe Charles passou por um momento em que ele teve pena de si mesmo. Ele auxiliou na escrita de uma biografia que falava de uma pequena criança que ficava solitária em seu andador. Eu acredito que o príncipe Philip ficava desapontado ao ler esse tipo de coisa. Isso realmente faria sentido para ele, pois ele pertencia a uma geração em que não se reclamava da infância, você apenas seguia com a sua vida. Essas são as cartas que você recebeu. Philip viu os relacionamentos de Charles dominarem a mídia. A chegada de Diane Spencer trouxe ainda mais holofotes. No princípio, Philip teve uma relação muito amigável com ela. Philip era alguém vindo de fora desse ambiente. Diana também veio de fora. Ela se juntou à família real pelo casamento. Ela era uma forasteira naquilo que diz respeito à família real. Ela não era uma forasteira em relação às tradições inglesas, pois ela era filha de um conde. De certa forma, o príncipe Philip foi um dos consolidadores do casamento de Charles e Diana, pois ele pressionou o príncipe Charles a se casar com ela. E ela claramente não era a esposa certa para o Charles. Ele havia dito ao Charles, decida-se de uma vez. Ele devia estar caçoando do rapaz na ocasião, pois ele chegou até a dizer, se você não der certo com ela, você pode voltar para Camila. Charles e Diana se casaram e pouco tempo depois se tornaram pais de mais um futuro rei, William. O futuro da família real parecia estar garantido. Até mesmo o segundo filho da rainha e de Philip, Andrew, havia se casado. Andrew era um caso complicado. Ele era o favorito da rainha, porém foi uma criança mimada. Ele era um militar de sucesso, teve uma carreira brilhante na marinha, até que Fergie apareceu em sua vida e eles ficaram entusiasmados, muito contentes. Sarah Ferguson descendia da aristocracia e tinha uma carreira promissora nas relações públicas. Philip deu a ela sua aprovação. Inicialmente, ele gostou muito dela. Ele a considerava uma joia. Ele e a rainha ficaram surpresos que alguém tivesse aceitado o príncipe Andrew. Mas a relação de Andrew e Sarah logo descarrilhou, indo parar na primeira página dos jornais quando ela foi fotografada tomando banho de sol de topless, enquanto seus pés eram chupados pelo seu consultor financeiro. Quando o escândalo do chupador de dedos veio à tona no verão de 92, Philip ficou furioso. Ele considerou que ela causou um grande constrangimento para a família real. Ele demonstrou isso de maneira bem clara. Ele não foi apenas pelo escândalo, mas também pela destruição do casamento, do comportamento inapropriado e do desbaratamento dela. Ela gastava muito dinheiro. Ela sempre era vista comprando coisas, viajando na primeira classe, se comportando de maneira indigna da realeza. Ele não queria mais saber dela. E se ela entrasse em algum lugar, ele saía de lá.
Isso tudo chegou ao ponto de Fergie ser recebida nas residências reais apenas se o príncipe Philip não estivesse presente. A relação deles nunca foi reatada. Andrew não era o único filho que tinha um relacionamento conturbado. Charles e Diana enfrentavam dificuldades em reconciliar a vida de compromissos reais com a diferença de idade de 12 anos. O príncipe Philip e a princesa Diana se davam muito bem. Ele guardava uma enorme simpatia por ela e eu acredito que ele reprovava a forma como Charles tratava Diana. Ele escrevia lindas cartas a ela, chamando a si mesmo de pai, a rainha de mãe e dando apoio a ela. Há muitos aspectos dos deveres da realeza de interferirem no casamento real, coisas que não existem nos casamentos comuns. Ele tentou ser compreensivo e solícito. O casamento do herdeiro do trono era algo importante. Importante para o país, para a monarquia e para a comunidade das nações. Por isso, ele julgou conveniente uma intervenção. Eu li as cartas que ele escreveu para a princesa de Gales e li as respostas dela. Eram cartas muito bonitas de ambos os lados. Elas são bem impactantes, em especial se considerarmos o que veio a acontecer. Ele estava tentando estabelecer um diálogo com ela, buscando algum ponto de contato e dizendo coisas como: vocês dois gostam de ópera, por que não tentam assistir óperas mais vezes? Eu disse a ela, à época, que as cartas serviam para apoiá-la, para ajudá-la. Ela reconheceu essa intenção, mas disse que quando ela as havia recebido, achou difícil aceitar e que realmente tinham essa finalidade. Ele começou a ficar cada vez mais incomodado com ela. Ele disse a Diana: você precisa lembrar que isso não é sobre você. Você é uma parte de nós. Isso nos afeta como um todo. No fim, Diana disse: eu odeio o príncipe Philip. Eu o odeio. Ela havia se voltado contra ele. Era raro Philip não conseguir algo que ele queria. Diana me contou que ele gritava com seus empregados e também que ela ensinou a William e Harry a nunca falarem daquela forma com os empregados. Mas eu acredito que o príncipe Philip era servido por funcionários leais e de longa data. Se ele desse uma bronca em algum empregado, mais tarde ele dizia: você podia dar uma olhada nesses papéis para mim? Assim você percebia que tudo havia voltado à normalidade. Se eu fizesse algo de errado, ou ele pensasse que eu tivesse feito algo de errado, eu dizia a ele: nós fizemos isso por esse ou por aquele motivo. E ele aceitava o que foi feito. Outras vezes ele dizia: você poderia ter feito de uma forma melhor. E eu dizia: concordo. Podíamos debater sobre o assunto. Se ele gostava de uma boa discussão? Não. Ele gostava de uma boa argumentação. E se essa argumentação fosse acalorada, melhor ainda. Discussão não seria a palavra correta, pois não havia baderna. Era sempre uma boa discussão, um bom debate. Apesar da oratória de Philip e da pressão que ele exercia, Diana declarou uma guerra. O príncipe Philip disse várias vezes à rainha Lilibet: você precisa fazer algo quanto a isso, Diana. Isso ocorreu durante o auge do conflito entre eles. A rainha estava certa de que bastava apenas esperar para que a situação voltasse a normal. O príncipe Philip continuou insistindo para que ela fizesse algo. Quando a rainha lida com assuntos políticos, ela aceita conselhos e toma uma ação. É algo como se houvesse duas vozes dentro dela, uma dizendo para agir de maneira que a rainha deve agir e outra perguntando o que ela realmente gostaria de fazer. Ele escreveu uma carta sugerindo que eles poderiam viver separados e continuar com as suas funções. Mas, infelizmente, essa não foi a decisão do casal. A princesa Anne foi a primeira da família real a entrar na justiça com o divórcio contra seu marido, capitão Mark Phillips. Um divórcio é algo muito triste e para a família real, ver 3 casamentos desmoronarem deve ser algo muito chocante, extremamente perturbador. A opinião do príncipe Philip era de que, se o casamento não estivesse dando certo, seria melhor se divorciar de uma vez do que deixar que ele continuasse maculando a imagem da monarquia. No entanto, nada seria capaz de preparar o palácio para o que viria a seguir.
A morte de Diana colocou um enorme holofote sobre a família real. Havia muitas críticas direcionadas à rainha e ao príncipe Philip por não terem ido a Londres, novamente por instigação da mídia. Se a pergunta fosse, você acha que a rainha e o príncipe Philip deveriam estar em Londres? A resposta seria, claro, eles deveriam. E depois perguntariam, e se a rainha e o príncipe Philip estão em Balmoral dando apoio aos seus netos, William, de 15 anos, e Harry, de 12, você acha que eles estão agindo de maneira correta? E a resposta seria sim, é uma questão de perspectiva. Então, na minha opinião, eles fizeram o que deveria ter sido feito. Foi um período muito doloroso. Se não fosse pela resiliência que a rainha e o príncipe Philip tinham e a determinação deles em seguir em frente, eles não teriam saído incólumes. Se não fosse pela grandeza que eles possuem, a monarquia teria ruído. Apenas alguns meses após a morte de Diana, Philip e Elizabeth comemoraram o aniversário de 50 anos de casamento. A maior lição que nós aprendemos é que o ingrediente principal de um casamento feliz é a tolerância. Eu posso garantir a vocês que a rainha possui tolerância em abundância. Após meio século como o Duque de Edimburgo, Philip tinha diversos hobbies para a rainha tolerar. Ele se interessava por coisas como ciência, tecnologia e indústria. Ele também gostava de arte, fotografia. Ele tinha uma enorme coleção composta de fotografias que ele comprava. Ele era um ornitólogo extremamente capaz. O príncipe Philip escreveu mais de uma dúzia de livros. Ele escreveu sobre conservação, sobre ciência, ele escreveu sobre pilotagem de carruagens e sobre administração de propriedades. Ele era fascinado por religião comparada. Ele tinha amigos budistas, islâmicos e judeus. Ele visitou o Vaticano para uma audiência privada com o Papa João Paulo II, mas ele não falava sobre isso em público. Esse era o estilo dele. Ele se aprofundou no estudo sobre religiões. Ele tinha uma coleção de cerca de 600 livros sobre religião. Ele até publicou 3 livros falando sobre fé e meio ambiente. Ninguém os leu. Eles eram complexos demais. Ele era um leitor ávido, conforme Sofia de Wessex, esposa do príncipe Edward, havia me contado há algum tempo. Ele lia constantemente, mesmo depois de completar 90 anos. Ele também costumava comprar a revista UFO todo mês. Os interesses de Philip não eram apenas acadêmicos. Ele se mantinha sempre em forma com exercícios, alongamentos e natação. Você sabia que ele criou uma versão própria da dieta de Atkins? Ele não comia muitos carboidratos. Ele era muito bom nessas práticas. Ele sempre se exercitava com moderação. Ele bebia pouco e às vezes ele bebia um gin tônico ou um pouco de cerveja. Ele tinha uma tremenda autodisciplina. Quando ele era mais jovem, ele corria pelo jardim da mansão de Windlesham, de calça e com vários casacos. A rainha achava isso engraçado. Ela dizia, por que você está correndo com todas essas roupas ridículas? E ele respondia, é para extrair o suor. Voar era uma de suas paixões. Ele voou desde os 20 até os 60 anos. Durante a sua vida, ele voou tanto quanto um piloto da RAF. Eu me dei conta de que, se eu soubesse pilotar, eu seria capaz de compreender as exigências e as dificuldades enfrentadas pelos pilotos de aviação militar e também civil. Os aviões da aeronáutica abandonaram os turbohélices e adotaram os aviões a jato. Ele me disse, eu não pilotarei carruagens nas próximas semanas. Eu quero atualizar a minha licença. Esse era o recado do marido da rainha. Ele aprendeu a pilotar um jato. Ele passou a pegar um helicóptero no terraço leste do castelo de Windsor e voar até Brise Norton para pilotar um jato e de lá voar até um heliporto.
Após 3 dias, eu perguntei, como o senhor consegue fazer isso? Guiar 4 cavalos não é fácil. E você, além de fazer isso, ainda pilota um helicóptero, algo que eu não tenho ideia de como se faz, mas sei que não é igual a pilotar um avião. Como sua mente consegue aprender tantas coisas? E ele me disse, pode soar estranho, mas são todos parecidos. Você está à mercê dos elementos e não é capaz de controlar o vento. Você não consegue controlar as correntes de ar por cima ou por baixo. É preciso apenas seguir a correnteza. Se fosse para eu descrevê-lo, brevemente eu diria que ele é alguém que segue a correnteza contanto que ela o leve na direção do que ele deseja ir. O príncipe Philip pilotava o avião e assim que atingia a altitude de cruzeiro, ele sentava conosco e trabalhava a sua papelada. O capitão e o copiloto permaneciam na cabine pilotando o avião. Eu me lembro que em uma viagem, a moça do Fundo Mundial para a Natureza que estava conosco não sabia que os pilotos estavam lá e passou a viagem inteira olhando para o altímetro do avião com medo, pois o príncipe Philip não estava no cockpit. Quando atingimos 1000 pés, ela ficou em pânico até a hora em que voltamos à cabine para pousar o avião. Conforme a sua idade avançava, Philip teve que abandonar muitos dos seus hobbies aventurescos, mas ele permaneceu sempre ao lado da rainha. O verdadeiro papel da rainha e do príncipe Philip era o de ser conciliadores. Eles estavam sempre buscando avanços e melhorias para todos. Podemos citar episódios como as visitas de Estado à Alemanha e ao Japão. Porém, o momento mais importante e o mais lembrado foi a visita deles à Irlanda. Os terroristas republicanos irlandeses foram os culpados pela morte do tio de Philip, Lord Mountbatten. O príncipe Philip tinha um motivo muito pessoal para querer ficar longe dos irlandeses. Certa vez ele disse que é extremamente fácil semear o ódio contra seus inimigos. No entanto, se você os transformar em amigos, você obterá um resultado bem mais proveitoso. A OTAN é uma aliança de defesa e cooperação e nunca pretendeu iniciar ou apoiar agressões de qualquer natureza. Em 2 ocasiões diferentes, creio que durante os aniversários de casamento, a rainha disse de maneira tocante e sincera o quanto ela depende de Philip. Palavras como minha força e morada eram as mais utilizadas por ela. Esse, para mim, é um bom resumo dessa história. Ele estava lá por ela. Então, é muito difícil imaginar como seria a atuação dela como rainha se o príncipe Philip não existisse. Philip manteve seus compromissos reais até mesmo depois de completar 90 anos. Ele brincava, dizendo que ele e a rainha precisariam viver até os 100 anos para manter Charles longe do trono, pois eles tinham um receio de que ele tivesse alguma ideia esdrúxula e também porque ele era meio temperamental e talvez não tivesse a mesma firmeza de caráter que os dois tinham. No decorrer do tempo, no entanto, ele passou a ter uma relação melhor com Charles, além de ter ficado muito feliz com a criação do príncipe William e com o casamento dele com Kate. Eu acredito que, para eles, não importa quão longo for o reinado de Charles, o futuro da monarquia estará em boas mãos. Seus netos amam-no e admiram-no. Quando eles estão com problemas e precisam falar com alguém, eles se sentem confortáveis em falar com o avô. Ele acumulou muita experiência durante a vida, então ele saberá como aconselhá-los. Eles o amam e guardam um enorme respeito por ele. Ele também foi muito caridoso com vários descendentes de suas irmãs. Ele educou de maneira reservada e sem que ninguém soubesse muitos dos filhos e netos delas. Eu me lembro que o secretário particular dele, Sir Brian McGrath, teve que lidar com casos envolvendo alguns sobrinhos netos problemáticos do príncipe Philip, que arranjavam problemas na Índia e diziam, eu sou o sobrinho neto do Duque de Edimburgo, e causavam muita confusão com isso. Pouco tempo depois, antes da morte do príncipe Philip, devido à idade avançada que ele tinha, a rainha permitiu que ele se aposentasse, para que não precisasse acompanhá-lo em todos os compromissos que tinha.
Nos anos finais, ele apenas a acompanhava e fazia alguns comentários somente de vez em quando. Essa era uma aposentadoria considerada extremamente diferente. Lamento saber que o senhor teve que se afastar. Não estou afastado, eu estou bem perto. Ele queria se afastar de toda a dinâmica da realeza, das idas e vindas constantes da vida palaciana. O último compromisso real do príncipe Philip aconteceu 65 anos depois que sua carreira na Marinha subitamente chegou ao fim. Ele participou em mais de 22 mil compromissos públicos desde 1952. Ele conseguia sempre dar uma fugida para fazer tudo aquilo que mais gostava. Ele se mudou para Sandringham e ele não se hospedou na grande mansão, mas sim em Wood Farm, que é uma casa de campo bem modesta na propriedade real. É uma propriedade que talvez pertença à rainha. A rainha e o duque de Edimburgo tratam-na como se fosse uma de suas residências privadas. Ela tem um ar agradável e é bem aconchegante. Ele estava contente em viver lá com poucos empregados. Havia um mordomo, uma cozinheira. Alguns conhecidos o visitavam lá. Então, simplesmente, ele passava os dias apenas cuidando do jardim, pintando, lendo e se comunicando por correspondência. Há muito tempo, quando Elizabeth, a rainha-mãe, fez 100 anos, eu perguntei a Philip, você gostaria de chegar aos 100 anos? E ele disse, não consigo imaginar coisa pior. Ele tinha quase 80 na época. Alguns pedaços já estão caindo e eu não gostaria de viver 100 anos. Isso seria a pior coisa do mundo. Faltando apenas 2 meses para completar seu 100º aniversário, Philip faleceu em decorrência da idade avançada no castelo de Windsor, com a rainha ao seu lado. Eu gostaria de dizer especialmente que meu pai, durante os últimos 70 anos, dedicou-se de maneira leal e notória ao seu trabalho. Como todos vocês sabem e podem imaginar, eu e minha família sentimos muito a falta dele. No seu funeral, seu caixão foi carregado por uma Land Rover customizada, projetada para esse fim pelo próprio Philip. Devido à pandemia de Covid, a rainha precisou sentar-se sozinha. A população olhará para a rainha e verá o quanto isso a afetou, pois ela estava apaixonada por ele desde os 13 anos. Creio que as pessoas ficarão preocupadas que ela irá lidar com a tristeza desse luto. Eu acredito que ela enfrentará dificuldades. Nos anos anteriores, ela perdeu a mãe e a irmã. O príncipe Philip era o terceiro membro dessa trindade. Eles eram as 3 pessoas mais importantes na vida da rainha. Eu perguntei ao Duque de Edimburgo se ele já havia decidido qual seria o seu epitáfio. Ele respondeu, não sei. Fiz o meu melhor para iluminar o caminho enquanto estive aqui. Se considerarmos o longo caminho e bem-sucedido reinado de Elizabeth II, veremos que o Duque de Edimburgo foi uma dessas razões do sucesso. Ele a auxiliou durante todos esses anos e ele sabia como apoiá-la e como amá-la. Esse homem veio ao mundo onde esperava-se que os homens fossem os líderes. Fora das Ilhas Britânicas, pouquíssimas mulheres ocuparam o cargo de chefe de Estado. Ele será lembrado pela sua forma corajosa de levar a vida, pela sua consciência, pelo seu apoio à rainha e total lealdade à Inglaterra. Eu passei 27 anos a serviço dele. Eu sinto falta dele. Eu tinha respeito por ele. Os discursos e as conferências que ele fez nas décadas de 60 e 70 eram previsões incrivelmente precisas do futuro. Eu vi peças do seu arquivo, vários projetos, e eles eram extraordinários. Ele estava muito à frente de seu tempo. Muito do que ele disse passou a ser adotado pelo príncipe Charles e também pelo príncipe William.
de um príncipe indigente a um herói de guerra, consorte e pai de família. Philip construiu seu próprio legado. Ele era o poder por trás do trono e foi muito subestimado durante a sua vida. A jovem realeza terá muitas dificuldades para encontrar alguém que ocupe esse vazio. É interessante pensar que, se o príncipe George chegar à mesma idade de Philip, ele será o primeiro monarca do século 22. Se a monarquia ainda existir no século 22, eles terão feito um ótimo trabalho. Nós temos uma monarquia que prospera por meio da longevidade, continuidade e estabilidade. Os presidentes e primeiros ministros de hoje não estarão conosco amanhã. A nossa monarquia não é algo eletivo. Nossa monarquia existe pela sucessão. Os políticos vêm e vão, mas a nossa monarquia continua. Temos 1000 anos de história. Essa é a parte mais marcante da história desta ilha. Ela é composta por reis e rainhas, príncipes e princesas, todos de carne e osso, pessoas reais. Eles são seres humanos, assim como nós. A rainha e o príncipe Philip são marido e mulher. Eles são também a rainha e o duque de Edimburgo. Durante todo o reino dela, ele esteve um passo atrás dela, apoiando-a em tudo. Ele conseguiu ajudar a rainha a viver sua vida como um pai, avô, marido e amigo. Esse é um legado impressionante. Esta comunidade das nações surgiu porque pessoas fizeram sacrifícios e trabalharam por ela. Hoje ela está em nossas mãos. Se não fizermos sacrifícios por ela, não teremos nada para entregar aos que vierem depois de nós. E então o mundo perderá algo de valor muito superior ao valor que uma ideia grandiosa por si só teria.